Bem-vindos a GeoPapers! Aqui nós te ensinamos como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Fabiano Serra. Eu sou Jader Burtê. E o tema de hoje é hiperprolactinemia. Bora conversar sobre esse tema. Eu não gosto muito, viu, Jader? Ai, que preguiça de hiperprolactinemia, viu? Eu gosto. Ai, mas vamos lá, a gente tem que saber, eu sei ali, mas eu vou aprender mais um pouco com você hoje, tá bom? Então acho que é importante a gente abordar isso mesmo, porque gera bastante dúvida, né? E ginecoendócrina, eu acho que às vezes é um tema que o pessoal fica meio, né? Puxa, tem que fosforilar bastante, e às vezes não é tanto, é só a gente entender o gatilho ali das coisas que o resto vem por consequência, né? Então vamos começar com uma bem basal, assim. Qual que é a fisiologia da produção da prolactina e quais que são os neurotransmissores que estão envolvidos? A prolactina, então, ela é um hormônio que é produzido pela adenohipófise, né, que é a hipófise anterior, e ela tem, na verdade, uma produção que é por estímulo inibitório. É diferente, né, dos outros hormônios, né? Se a gente for pegar os outros hormônios da hipófise anterior, o FSH e o LH, né, o próprio ACTH, que é aquele hormônio adrenocorticotrófico, né, eles vão ser, na verdade, produzidos por estimulação. Pega o FSH e o LH, por exemplo, né? Eles são produzidos porque tem o GNRH do hipotálamo que estimula a hipófise a produzir o FSH e o LH. A prolactina é diferente. A prolactina, na verdade, ela é efeito inibitório da dopamina. Então, a dopamina, na verdade, acaba bloqueando, inibindo a produção de prolactina. Se você tiver um aumento da dopamina, você vai ter uma redução da produção hipofisária de prolactina. Se você tiver uma diminuição de dopamina, aí você vai ter um aumento da produção de prolactina. Então, o raciocínio tem que ser sempre o inverso, né? O efeito é sempre inibitório. E aí, claro, né, a dopamina, na verdade, é o que regula a produção, então, de prolactina, mas a gente sabe que existem outros aí neurotransmissores, né, e hormônios que acabam agindo também aí nesse eixo, né, um deles, o mais conhecido, é o TRH, né, o TRH é aquele peptídeo liberador do TSH, né? Então, o hipotálamo produz o TRH, que vai agir sobre a hipófise, estimulando a hipófise a produzir o TSH. E o TRH, quando ele está aumentado, ele também pode aumentar a produção de prolactina. Por isso que nas pacientes com hipotireoidismo, por exemplo, né, a gente vai ter uma elevação do TSH, consequentemente tem uma elevação do TRH também, né, e ele acaba também estimulando aí a produção de prolactina. Por isso que hipotireoidismo é uma das grandes causas aí de hiperprolactinemia. Então dá uma segurada nessas causas aí que eu vou te fazer essa pergunta agora. Boa! Quero fazer a pergunta bonitinha ali, poxa. Quais são as principais causas da hiperprolactinemia? Então, assim, a gente tem causas fisiológicas e causas não fisiológicas, né? Se a gente for pensar fisiologicamente, quem é a prolactina, né? A prolactina, na verdade, a gente sempre diz que é o hormônio que permite a vida, né? Porque a prolactina é o hormônio que vai ser produzido aí durante a gestação e durante o puerpério, né? Para que a paciente produza o leite, né? Para amamentar. Então, a prolactina é o hormônio que realmente vai estimular aí a produção do leite. Então, fisiologicamente, ela vai aumentar, né? Durante a gestação e durante o puerpério, né? Pode acontecer também aí um aumento, né? Pela relação sexual, pelo orgasmo, pelo estímulo mamilar também, a gente sabe que pode aumentar aí a produção de prolactina. E a gente tem aquelas causas não fisiológicas, né? As causas não fisiológicas, a principal delas, né? E que cada vez aumenta mais é o uso de medicamentos, é o uso de fármacos, né? Então, assim, tem vários medicamentos que têm como efeito colateral aumentar a prolactina, causar hiperprolactinemia. O grande grupo são os psicofármacos, né? A gente tem aí os antipsicóticos, os antidepressivos tricíclicos, a gente tem alguns antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina, né? Que podem aumentar também a produção de prolactina. Então, os psicofármacos aí, né, eles são os grandes envolvidos aí nas causas não farmacológicas de hiperprolactinemia. Então, sempre tem que perguntar para a paciente, né, se chega lá uma paciente com amenorreia e galactorreia, que é a clínica sugestiva, você pede uma prolactina e a prolactina está alta, né, acima de 20, 25, a gente tem que sempre perguntar
que ela está usando de medicação, né? Se essa paciente está usando alguma coisa, né? Às vezes ela está usando uma risperidona, né? Às vezes a paciente está usando não só psicofármaco, né? Também a gente tem aí aqueles fármacos que atuam no aparelho digestivo, né? Então, metoclopramida, a gente sabe que aumenta, né? Cimetidina, ranitidina também podem estar envolvidas. Tem algumas medicações que são utilizadas no sistema cardiovascular, né? Como o labetalol, que pode também causar, né? E a gente sabe que é raro, muito raro disso acontecer, mas eventualmente o próprio anticoncepcional combinado oral pode também ser a causa da hiperprolactinemia. Também é uma das causas que a gente tem que pensar, né? Então já que a gente está pensando em tantas causas diversas assim, né, Jader? Eu tenho uma paciente com hiperprolactinemia. Como que eu vou fazer essa investigação? Como eu investigo a causa da hiperprolactinemia? Então, primeira coisa, você tem que fazer a dosagem da prolactina, né? Não precisa fazer o pool de prolactina que o pessoal pedia antigamente, né? Você pede uma dosagem de prolactina sérica e isso é suficiente. E aí, se realmente está acima de 20, 25, então a gente precisa ver se essa paciente, ela usa algum tipo de fármaco, né? A gente precisa sempre excluir hipotireoidismo, né? De novo, o hipotireoidismo, ele é uma condição super frequente em mulheres na idade reprodutiva, extremamente frequente, né? E o hipotireoidismo é uma das causas aí, responde por uma das grandes causas aí também de hiperprolactinemia. Então, uso de medicamentos e hipotireoidismo. Esses são as grandes principais causas. Então, se você pede ali um TSH e você encontra um TSH aumentado, bom, você fez um diagnóstico de hipotireoidismo. Tem que tratar o hipotireoidismo que você vai tratar, né? Por consequência, aí a hiperprolactinemia. Um grande fenômeno que é comum, assim, até já virou meme de internet, isso é que a gente médico, quando fala em hiperprolactinemia, a primeira coisa que a gente pensa é em tumor de hipófise. Né? A gente já acha que a gente vai achar ali um adenoma de hipófise, né? Eu vou pedir uma arresto para essa paciente, a gente já quer pedir arresto direto, né? Porque eu vou encontrar ali a bola de tênis, né? A gente quer fazer ali aquele diagnóstico. E é só 30% dos casos de hiperprolactinemia, né? Que são por adenomas hipofisários. Claro, é importante, óbvio que é importante, né? É um diagnóstico super importante da gente fazer, mas não é a principal causa. A principal causa é o uso de fármacos e hipotireoidismo. Essas são as duas principais. E nem é a primeira a ser investigada, né? Porque a ressonância a gente sabe também que é um exame que é pouco acessível, por exemplo, no SUS, e a gente vai investigar primeiro a questão de uso de fármaco e a questão do hipotireoidismo, né, Jader? Exato, exatamente. A ressonância, na verdade, ela vai ser indicada quando a paciente não está usando nenhuma medicação, né? Que você pode fazer o teste terapêutico de suspender a medicação, né? E ver como é que ela fica. E depois que você tem o resultado do TSH, né? Você não vai pedir uma ressonância sem antes ter pedido pelo menos um TSH para sua paciente. E se tiver o TSH elevado, também tratar, né? Obviamente. Tratar, exatamente. Então, assim, você não encontrou. E outra coisa que é importante também, claro, que em mulheres jovens é mais raro disso acontecer, mas algumas doenças crônicas, né, como insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, né, também podem causar hiperprolactinemia, né. Então, lembrar que tem que pedir função hepática, função renal e TSH, né? Então, isso faz parte aí da investigação inicial. Se isso tudo tá normal, né, e a paciente não usa nenhum medicamento, aí sim você vai para a ressonância. Beleza. Então, se eu vou pensar que existem várias causas dessa forma, né, que você acabou de dizer aqui pra gente, como que eu vou tratar as diferentes causas da hiperprolactinemia? Então, a hiperprolactinemia, ela não é um diagnóstico, né? Eu sempre digo, a hiperprolactinemia, na verdade, é a manifestação, né, de um diagnóstico. Então, perfeito. No momento que você detecta que a paciente tem uma hiperprolactinemia, você tem que ir atrás da causa. Perfeito. E o tratamento, ele vai ser direcionado para a causa que você encontrou, né? Então, assim, se foi por medicação, nós vamos fazer um teste terapêutico, vamos conversar com o colega que prescreveu a medicação, se a gente pode substituir por outra, né? Então, a gente vai fazer um teste para ver se realmente vai baixar a prolactina, se ela para de usar aquela medicação. Se é hipotireoidismo, né? A gente vai tratar, né, o hipotireoidismo, vai encaminhar para o colega endocrinologista, né, para poder tratar o hipotireoidismo. E aí, a gente vai estar tratando a hiperprolactinemia. Obviamente, se for, né, uma doença renal crônica, uma doença hepática crônica, também aí vai ser o tratamento da condição clínica que levou.
E aí vem a questão dos adenomas hipofisários, né? Digamos que eu realmente achei ali um adenoma de hipófise, né? O que são os adenomas? São tumores benignos, né? Que a gente chama de prolactinomas, que surgem ali na região da hipófise e que são divididos em duas entidades clínicas. A gente tem os microadenomas, que são tumores benignos, produtores de prolactina que têm menos de 1 centímetro, e temos os macroadenomas, que são aqueles mesmos tumores, só que eles têm 1 centímetro ou mais, né? Então, por isso que eles são chamados de macroadenomas. Por que tem essa distinção clínica, né? Porque são patologias diferentes, né? O microadenoma, ele pode ser assintomático, às vezes você pode detectar, encontrar ali um microadenoma e ele pode ser assintomático, né? Ele não costuma comprimir quiasma óptico, porque ele é pequeno, né? Então ele não vai causar sintomas neurológicos de cefaleia, de sintomas visuais, né? E o macroadenoma, que tem volume maior, né? Ele é maior do que 1 centímetro, então ele pode comprimir quiasma óptico e causar aquela hemianopsia bitemporal, né? Que é quando a paciente não enxerga, né? Nos campos de visão lateral, elas vão ter cefaleia, vão ter dor de cabeça, né? Então, são entidades clínicas diferentes. Os adenomas de hipófise, tanto os micro quanto os macroadenomas, vão ser tratados clinicamente. A primeira abordagem é clínica. E que tipo de medicamento a gente vai usar? Bom, se a gente tem, né, na fisiologia da prolactina, a dopamina, que tem efeito inibitório, né, na verdade, então, quanto menos dopamina, mais prolactina, quanto mais dopamina, menos prolactina. Então, eu quero menos prolactina, então eu tenho que usar um agonista da dopamina. Né? Isso em questão de prova o pessoal confunde muito, eles botam agonista ou antagonista, né? Não, é o agonista, eu tenho que fazer um agonista da dopamina, porque aumentando a dopamina eu vou baixar a prolactina. E aí tem 2 fármacos que são super conhecidos, né, que é a cabergolina, e a gente tem também a bromocriptina, que é mais antiga, né, mas que ainda tem espaço atualmente. Mas a maioria das pacientes aí tem se dado preferência para a cabergolina, porque ela tem menos efeitos colaterais, né, acaba sendo mais fácil, né, também a utilização dela, né, mas medicamentoso. A imensa maioria dos casos, tanto dos micro quanto dos macroadenomas, vão responder bem aí aos agonistas da dopamina. Naqueles casos refratários que não tiveram resposta, aí sim a gente pode pensar na cirurgia, no tratamento cirúrgico, né? Que aí é aquela cirurgia transfenoidal. Então, aí seria só naqueles cenários em que realmente a gente não teve resposta ao tratamento clínico. Tá. E a macroprolactina? O que é a macroprolactina e quando que eu devo suspeitar? A macroprolactina, na verdade, é uma condição que às vezes a gente pode encontrar em algumas pacientes que têm níveis altos de prolactina. Digamos que assim, você tem uma paciente lá assintomática, né? Uma paciente que cicla todo mês, uma paciente que não tem galactorreia, mas por algum motivo alguém resolveu pedir uma prolactina para essa paciente, né? Digamos, tá investigando alguma coisa e resolveram pedir ali uma prolactina para essa paciente, né? Ou, por exemplo, está investigando SOP, ovário policístico, que faz parte ali, né, do diagnóstico diferencial, pediram a prolactina e deu alta a prolactina. Deu 50, por exemplo. Poxa, mas a minha paciente não tem galactorreia, não tem sintomas de hiperprolactinemia, né? Ela está ciclando. Por que essa prolactina alta, né? Aí a gente fica se questionando. Às vezes acontece de você ter uma molécula, né, que é a molécula da macroprolactina, que ela acaba se ligando ali na molécula da prolactina e ela acaba aumentando o valor numérico, né, quando você tem o resultado. Então, vai apresentar, na verdade, ali o resultado para você de 50, de 60, mas é porque existe essa molécula de macroprolactina, que é uma molécula inativa, né, que não tem atividade biológica, mas que está engrossando o valor numérico da dopamina. Então, o que a gente tem que pedir? Da prolactina. A gente tem da prolactina, isso. Então, o que a gente tem que pedir? A gente tem que, quando suspeita disso, tem que pedir dosagem de macroprolactina, que você vai subtrair do valor total de prolactina quanto que deu. E provavelmente você vai encontrar aí um valor normal. Maravilha, porque isso realmente é um pensamento que você tem que ter, né, Jade? Eu acho que também a gente tem que pensar em todas as causas da hiperprolactinemia, mas lembrar também da macroprolactina para a gente diferenciar
esses casos. E ela é inativa, né? Então é isso, ela não causa nada, né? Ela é totalmente inócua, só que quando você faz a dosagem laboratorial, ela aparece. Parece né? que ela está elevada, a prolactina está elevada, mas na verdade às custas de macroprolactina. Às custas de macroprolactina. Que não é a função, que não tem função biológica. Exato, exatamente. Perfeito. Tenho certeza que tem muita gente que não gosta desse tema, viu? Que muita gente pensa nos adenomas hipofisários até hoje, né? E esse é o pensamento que a gente costuma ter, não adianta, né? É que nem eu sempre digo, até é legal, a gente pode, de repente, no futuro aí vir a convidar o pessoal da endócrino também para falar com a gente, porque esse é um tema de grande interseção, né? E a gente médico tem essa tendência, né, de sempre querer ir para o mais complexo, né? Então, às vezes, já pedir ressonância antes de pedir um TSH para paciente. É que nem nódulo de tireoide, né? Às vezes o pessoal já quer ir direto para PAF, né? E não pede o TSH antes, né? Sim. Então, primeiro, você tem que ter aí resultados de coisas mais simples, excluir primeiro coisas mais comuns e mais simples para depois pensar no mais complexo. Maravilha! E você? Aprendeu aí com a gente um pouquinho mais? Eu aprendi bastante com meu amigo Jader aqui, mas espero que vocês tenham gostado também desse podcast. Você que está ouvindo a gente na live também. Na live não, perdão, no Spotify. Então a gente está aqui para dividir com vocês um pouquinho mais de conhecimento e para receber um pouquinho mais de conhecimento de vocês também e os feedbacks aí. Podem mandar à vontade. Eu agradeço a todos pela escuta e nos vemos numa próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Até.